Rapaziada, a carreira do meu mano Gerson é simplesmente uma loucura completa, né? Depois dele sair do Flamengo com todo mundo dizendo que ele ia se arrepender, foi dito e feito, né? Ele foi pra Rússia, se arrependeu e agora quer voltar pro futebol brasileiro. E ele curtiu um comentário de um torcedor do Palmeiras que dizia que ia buscar ele no aeroporto, rapaziada. E aí começou a se especular e aparentemente a negociação tá acontecendo e a gente vai dar uma olhada aqui no que a mídia tá falando sobre essa volta dele aí pro futebol brasileiro. Vamos ver aqui o que o pessoal lá do Jogo Aberto falou sobre isso. A internet é um canhão, né? Uma loucura! Então, o torcedor falou, Gerson no Palmeiras seria uma boa, Leila, vamos contratar. E o Gerson curtiu. Vem ser feliz. Olha só, ó. Leila Pereira, já posso ir buscar ele no aeroporto? Pergunta o torcedor. E aí o Gerson, aqui oficial, perfil dele mesmo, curtiu, gostou, hein? Todo mundo sabe que o Gerson não se adaptou ao futebol russo, até foi uma decisão precipitada, rápida, não é? A saída dele do Flamengo. E as notícias que chegam é que ele não está feliz, outra cultura, tudo muito diferente. Então já pensou Andréas Pereira e Gerson, hein, Ronaldão? Quem Então, mas aí que a gente fala o seguinte, um erro de planejamento de carreira. O desespero agora, né? É porque, pô, não é possível. Você tá no Flamengo. Aonde, Cicinho? Você tá no Flamengo. Cicinho, deu aquela bicadinha. Tá desesperado, deixa eu voltar. Mas, Cicinho, você tá no Flamengo, ganhando uma bala. Aí você vai pra um time... Seleção. Seleção brasileira, Flamengo. Aí você vai pra um time, todo mundo falando, pô, não vai, velho, não vai. Aí apareceu um outro caminhão pra ele, que aí ele poderia ter ido, que aí era pelo Cascais, no Catar, né? Chegou um outro caminhão carregado pra ele. Aí se o staff dele fala pra ele, ó, vamos lá pro Catar, Bibeiro, vamos ganhar dinheiro, depois nós voltamos pro Palmeiras, voltamos pro Flamengo, pro Corinthians, pro São Paulo. Aí é um planejamento, mas a gente viu que eles jogaram o planejamento fora. Pensaram só no dinheiro e deixaram o menino no aeroporto. Você já ouviu falar naquela história, negócio de ocasião? Você não tá pensando em comprar nada, mas de repente aparece uma boa oportunidade. Não é essa a visão que o Palmeiras tem que ter quando um jogador como o Gerson, de repente, sinaliza que gostaria de voltar ao Brasil? Não tenha dúvida, Renato. Principalmente a qualidade técnica que ele tem. Imagina, igual você falou, a dupla, né? Ele e o Andrés ali no meio. Um jogador que todo mundo já conhece e, de repente, pensando num futuro retornar à seleção brasileira jogando no Palmeiras. Então, eu entendo assim, é claro que é muita... ele tava no Flamengo, velho. Sabe, aquela especulação toda. Agora, com certeza, pensando assim, ele tem o interesse realmente de jogar nos maiores clubes do Brasil e o melhor clube que hoje que a gente tem no Brasil, que é o Palmeiras. Olha a estrutura que o Palmeiras dá. Olha a entrevista. Ele tava no time campeão que mundial. O Andrés deu falando da estrutura do Palmeiras, que nunca viu nem na Europa. Você imagina o Gerson chegando lá, vendo aquela estrutura, desempenhando um bom futebol. Cicinho, já pensou no negócio aqui? A briga é grande entre Leila, BAP, não é? Aí, de repente, como explica pra torcida do Flamengo se Gerson e Andréas Pereira jogarem juntos no Palmeiras e não no Mengão? Mas eu acredito que não venha. Eu acredito que não. Se ele voltar pro Brasil... Não seca, vai ficar com medo. Ele vai Você voltar tá com pro Flamengo. medo? Eu medo Tá não. secando. Mas Eu o Flamengo simplesmente tô vendo o desespero. Eu simplesmente tô vendo o desespero do Gerson. Só uma publicação, ele já curte. Olha, Desespero vir pro Palmeiras? Você não tá de brincadeira, senhor. Até porque o dinheiro que ele foi ganhar lá, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa Vai pra vir jogar precisar aqui no tanto. Brasil. Então, porque já Entendeu? ganhou Então, se ele foi por dinheiro, vai ter que engolir o contrato até o final, meu irmão. Porque senão, se voltar pra cá, de nada vale. Porque vai ter que abrir mão, vai ganhar bem menos. Qualquer time aqui no Brasil. Então, assim, o Gerson se encaixaria em qualquer time, principalmente no São Paulo. Não, isso aí você tá sonhando, irmão. Mas provavelmente ele foi pra Rússia, não tem outro motivo a não ser dinheiro. Mas se fosse dinheiro mesmo, ele ia pro Catar. Porque não é o melhor lugar para você ter visibilidade. Tudo bem que o Luiz Henrique até foi lembrado, não é, pelo Ancelotti, porque o Luiz Henrique, bom, o que ele fez, e que parece que faz muito tempo, mas o Botafogo foi campeão ano passado. Campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro. E ele, o Almada, o que jogaram, o que foi aquele time, não é? Então, não sei. Cara, não dá pra entender, né, rapaziada? Realmente não dá pra entender a cabeça do pai do Gerson, né? Porque não é o Gerson que toma essas decisões, é o pai dele, o Marcão. Lembrando que o Marcão, cara, ele criou um podcast pra pedir aumento salarial quando tava no Flamengo, cara. É um negócio assustador. O Mauro César também falou sobre isso. Vamos ver o que ele disse aqui? Todo cuidado é pouco, qualquer notícia que parte sobre esse jogador, né? O que tem de coisa plantada, especialmente por quem o cerca.
Sim, você tem Assim, a razão. manipulação da mídia brasileira por intermédio de quem cerca esse atleta é uma coisa impressionante. Você tem Não por razão. acaso, certa vez, o presidente do Flamengo se referia ao pai dele como o atleta Marcão, né? Porque o pai dele, que é o Marcão, ele chegou a fazer um podcast em que ele entrevistou ele mesmo. Sim. Lembrou, inclusive, o Salvador Hugo Palaia, com aquela auto-entrevista, lembra? O ex-dirigente do Palmeiras. Ele fazia a pergunta e ele respondia. O pai do jogador fez isso. E assim, o que é pior, né? Que é o modus operandi. Não quero jogar na França, quero voltar ao Brasil. Aí o clube vai e contrata. Eu não tenho o maior salário. Aí meu filho não tem o maior salário. Aí começa a vazar, os amiguinhos dele na imprensa começam a publicar a insatisfação do atleta pela questão econômica. Só que o cara não tem o maior salário porque ele chega custando 15 milhões de euros na época, né? E foi vendido por 25. Quando outros jogadores conseguem uma remuneração melhor porque eles concluem os seus contratos. E aí, né? Vamos imaginar, vocês falaram agora do Gabriel Jesus. Imagine que amanhã o Gabriel Jesus conclua o contrato dele com o Arsenal. E ele queira voltar ao Brasil. Ele é o dono do nariz dele. No passado, diríamos que ele é o dono do passe. Então, ele negocia salário e uma remuneração em luvas, que seria o equivalente a pagar a multa rescisória para o clube onde ele jogava, que ele não tem que pagar. Então, o jogador ganha mais. Em suma, o jogador que cumpre o contrato até o final, ele tem mais valor de mercado e ele consegue fazer acordos muito melhores. O Gerson nunca terminou um contrato na vida, gente. Nunca conseguiu terminar um contrato. Isso aqui é bizarro mesmo, né? Você pensar que o Gerson, ele nunca conseguiu concluir um contrato na carreira, é bizarro, né, cara? Que doideira. O pessoal lá do Charla Podcast também falaram sobre essa situação do Gerson. Vamos ver aqui a visão deles, né, sobre essa negociação aí do Gerson com o Palmeiras. Andrés Pereira vem aí. Então, é porque Coringa saiu na no mídia, Verdão. né? Saiu na mídia. Agora, Tem uma parada de curtida dele, não foi isso? ele curtiu. O que ele curtiu? Cara, agora eu não lembro, mas era alguma coisa em relação à ida dele ao Palmeiras. Tia Leila traz o Tia- Gerson. ele né? curtiu. Comentou, Tia Leila traz o Gerson. Porque assim, cara, o pai dele fez uma cagada, meu irmão, na carreira dele. Ô, seu Marcão. Seu Marcão, porque só pode ser obrigado. Você imagina. Não, realmente, tô querendo hoje sair do Flamengo, sou Ir pro ídolo no Zenit. Flamengo, ganho bem no Flamengo, moro no Rio de Janeiro, perto da família, dos amigos, e vou para o Zenit. Aliás, a foto dele de apresentação no Zenit, eu não me esqueço. A alegria Pô, estampada no rosto. ele sai cara. assim. Ele sai de uma caixa, né? Ele olhou assim, por que eu tô fazendo aqui um frio desgraçado? E, pô, numa liga que ninguém vê. Luiz Henrique tá fantasma, sendo né? convocado Ele se escondeu. pelo conjunto da obra, Ele se talvez. escondeu. É quase uma liga fantasma. Porque o Luiz Henrique também fez esse movimento, foi pra lá. O Nino, tal, outros jogadores. Mas o Gerson acabou com a chance dele pra Copa, cara. E como a situação, a torcida do Flamengo hoje não sente a menor saudade dele. Não, Não, ele perdeu um pouco da idolatria dele no Flamengo. Tem alguns amigos flamenguistas aí que estão falando assim, pô, mas se ele vier pro Palmeiras, o BAP tem que se movimentar aí, hein? Rapaziada, eu não sei a opinião de vocês, assim, a respeito do Gerson ir pro Palmeiras ou não. Na minha opinião, o Gerson é um jogador que é profissional, que passou pelo Flamengo como qualquer outro. Ele pode ir para o time que ele quiser, não faz nenhuma diferença, na minha opinião, ele ir pro Palmeiras, ele ir pro Vasco, pro Fluminense, pro Botafogo. Para onde ele quiser ir, ele pode ir porque ele é um jogador profissional. E ele não faz nenhuma falta no Flamengo e não vai fazer, rapaziada. Assim, jogador que não quer ficar no Flamengo, não fica no Flamengo. Eu sempre falo isso. E pra mim, foi um jogador que foi importante em alguns momentos. E é isso, a minha opinião é essa. Deixa aí nos comentários qual é a sua opinião a respeito do Gerson. E claro, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o like e até o próximo vídeo.